Gente, esse aqui é o risco da nossa arvorezinha. Eu vou deixar lá na aba comunidade para vocês, fixado aqui no comentário, tá? Então, eu já fiz o risco da nossa árvore aqui no meu paninho, né? No meu retalhinho da aula. E, gente, vamos começar aqui, ó, com um ponto corrente, seguindo a linha do desenho, da mesma forma que fizemos na bolinha, da mesma forma que fizemos aqui na bengalinha. Ó, para essa ideia aqui da árvore, eu vou usar essa linha aqui, que ela é torçal, bem caramelo. Não é bem caramelo, ela é assim, como se fosse um bege mesmo, né? Uma linhazinha bege. Vou usar um tom de verde mais vivo e outro um pouquinho mais assim, flor seca, sabe? Um verde um pouquinho mais, um tom mais sequinho mesmo, não tão aberto, né? Aquele tom mais pastel, né? Já querendo puxar pro tom de pastel, tá? Então, vamos começar. Você pode começar de cima para baixo, de baixo para cima. Então, vamos começar aqui de baixo para cima. Pronto. Ó, vou vir aqui e vou seguir a linha do meu desenho. Fazendo o quê? Os nossos pontinhos, né? Os pontinhos correntes. Sempre seguindo a linha do risco do seu desenho. Fica bem grossinho essa corrente, ela vai ficar bem grossinha, ó. Estão vendo como vai ficar? Nem sei, hein? Bem grosso isso aqui. Diminuir um pouquinho o tamanho do ponto, porque na curvinha nós vamos ter que diminuir, né? Tá até difícil de passar. Olha aí, ó. E vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Vou diminuir bastante o tamanho do ponto, estão vendo? Diminuir bastante para poder fazer a curva. Mas isso é normal. Na curva tem que diminuir mesmo. Ainda mais quando a curva, quanto mais fechada for a curva, menorzinho é o tamanho do ponto. Isso até é um exemplo legal. A gente está olhando e fazendo, ó. Agora eu posso abrir o ponto de novo, posso fazer ele maior um pouquinho, não tem problema não. Se você quiser fazer um ponto padrão, aí você já começa ele pequenininho, porque você sabe que vai ter curva fechada. Então, começa o ponto pequenininho, tá? Agora, se você quiser diferenciar, fazer assim uma coisa mais artística e tal, né, mais solta, como eu tô fazendo aqui, então, aí você, né, segue o baile, né? Você vai fazendo, alternando o tamanho do ponto. Eu gosto de alternar o tamanho do ponto, eu acho que dá um charme bem legal, assim, no trabalho. Pelo menos eu acho que vai ficar legal, né, gente? Ó. Aí, ó. Isso aqui vamos formar a nossa base da árvore, né? Base da nossa árvore. Pra poder chulear ela depois. Ó. Ai, tô gostando do resultado, viu? Com essa linha bem grossa aqui. Tá ficando bonito. Eu não sei, eu adoro bordado com linhas mais rústicas, eu gosto muito, sabe? Gosto de um bordado delicado também, mas o rústico, assim, eu sou apaixonada. Sou apaixonada por uma madeira com vidro, com verde, né? Tão legal, tão bonito. Olha, esse efeito aí tá legal, hein? Vocês vejam que tudo é também a linha que a gente está usando, pessoal. Porque se a gente usa linha mais fininha, né? A linha tradicional do bordado, não ia dar esse efeito aqui não, hein? Já digo pra vocês. Já não ia fechar assim tão bonito essa curva aqui, ó. Ficou bacana essa curva fechadinha. Ó, tô seguindo a linha, né? Do desenho. Continuo seguindo. Ó. Como essa linha aqui encostou muito uma na outra, não tem problema, tá? Eu vou seguir normal. Ó. Eu vou fazer assim. Eu vou seguir normal, porque eu poderia também fazer isso aqui, quer ver, ó? Ir aqui pra baixo, né? E continuar daqui pra cá. Mas eu vou fazer ela completa, tá?
fazer essa curvinha completa. Bora lá. Seguindo esse vai e volta, né? Seguindo esse vai e volta do desenho. Vocês estão vendo que eu fiz isso aqui é um 8, né? Vai e volta, vai e volta. Eu vou seguir assim, tá? Lembrando sempre, nas pontinhas, a gente tem que fazer o quê? Dar uma reduzida no ponto. E se você quiser fazer uma árvore bem parelhinha, né? Com os pontos bem simétricos, aí você já tem que começar a sua árvorezinha com um pontinho menor. Mesmo se estiver fazendo com linha grossa, né? Faça com um ponto menor, tá? Essa aí é a dica de ouro aí para nossa árvorezinha. Pontinhos menores na curva. Olha, gente, que legal que tá ficando. Conta aqui se vocês estão gostando desse projetinho aqui, hein? Bem diferente, né? Você não vai encontrar aí na internet não, porque eu tô criando agora, tá? Então, tá sabendo aí de primeira mão. Projetinho da árvore aqui de Natal. Então, continuando, gente, olha lá, ó. Seguindo o desenho. Vocês vão ver que às vezes vai ficar um espaço em branco, né? Mas tudo bem, não tem problema. Depois a gente vai preencher com as decorações da árvore, né? Aí é o momento da nossa criatividade. O que eu tô fazendo aqui é a base pra gente trabalhar em cima, né? Então, por isso que é bem legal a gente aprender essa basezinha. Vocês vão depois pegar esse desenho lá na aba comunidade. Vocês podem bordar diferente, como vocês quiserem, né? É apenas uma sugestão de trabalho, né? Não precisa ficar igual, entende? Vocês podem fazer com o ponto de bordado que vocês estão habituados a fazer, que é mais fácil para vocês, que vocês gostam mais, né? Não necessariamente, ó, aqui eu fiz um ponto bem grandão. Por que que o ponto grande, ó, vou mostrar para vocês. Por que que o ponto grande na curva não é legal, ó? Porque ele dá uma linha quebrada, estão vendo? Ele fica uma ponta, ó. Diferente daqui, ó. Aqui, ó, ficou redondinho, né? Porque eu fiz pontos pequenininhos, tá? Ó, aqui ficou redondinho e aqui ficou uma quebra, tá vendo? Mas eu não vou voltar não, eu vou deixar, tá? Mas é legal na curva sempre cuidar. Eu me distraí ali, ó. Fiz um ponto muito grande, ficou uma linhazinha mais quebradinha, tá? Então, legal cuidar esse detalhe, tá, gente? É bem importante. Então, vou adiantar aqui o trabalho, chegar até o final. E daí nós vamos para a parte do chuleado. Pronto, gente. Aí, ó, tá a nossa base, né, da arvorezinha. Eu vou aproveitar, antes de chulear e colocar as bolinhas, que eu quero colocar coloridas, né, eu vou fazer aqui a carreirinha de pontos retos, da mesma forma que a gente fez aqui, tá? Só que eu vou usar uma cor um pouco mais escura, essa cor aqui, um tom mais, um caque bem escuro esse aqui, tá? Vou deixar essa linha, vou trabalhar, vou botar um dourado também aqui. Acho que aquele brilhozinho dourado fica legal, né? Só que eu vou botar o dourado por cima, tá? Vamos fazer assim, ó. Vou trabalhar primeiro com a linha de meada e depois eu vou pôr o dourado por cima. 6 fios, né? Da linha de meada. Tranquilo. E vamos trabalhar com ela, ó, mesmo sistema, né? Que eu vou fazer assim. Vou começar daqui. Aqui eu vou seguir, ó,
aqui eu vou seguir reto, né? E aqui vai ter alturas diferentes, que eu vou entrar com a agulha aqui, né? Cobrindo essa curvinha lá, ó. Aqui, né? Então, alinhar os fiozinhos. Tá um pouco desalinhados aqui, peraí. Bagunçadinho esses fios. Por isso que eu gosto de usar a cerinha de abelha, que daí, esse aqui eu não passei a cerinha, fica muito marcado. Ó, aqui é um do ladinho do outro, né? Bem juntinho. E ali em cima também, um do ladinho do outro, só que vai mudar a alturinha, né? Pra poder cobrir toda a basezinha da árvore. Sempre lembrando que eu tô trabalhando sem o bastidor, né? Com tecido de sacaria, mas você pode trabalhar com seu tecido de algodão cru, né? Com o bastidor, fazer o mesmo, trabalhar a sua ideia, né? Dentro do seu estilo de bordado, tá? Eu gosto de mostrar as aulas sem o bastidor, porque nem todo mundo tem um bastidor quando começa. Então é legal, né? É legal mostrar essa possibilidade, né? De você começar o bordado sem mesmo tendo muito equipamento. Começar com a linha, agulha, o tecido e experimentando, né? Os pontos de bordados, os desenhos, tá? Desenho de árvore, gente, tem muito na internet. Vocês podem colocar lá, quer ver? Árvore de Natal para colorir na pesquisa do Google. Vai aparecer um monte de desenho bacaninha, tá? Então, facilita bastante. Se você quer ter uma ideia, né? Tá? De um desenho, bem legal. Essa ideia aqui eu acabei construindo, né? Ainda pouco, mas ó, pronto. Temos a basezinha dela aqui. Agora eu vou trabalhar com a linha dourada por cima. Vamos ver como é que vai ficar, né? Ó, eu deixei a linha dourada dupla, tá? Na agulha. Eu vou fazer diferente, eu vou trabalhar ela aqui, ó, na transversal. Vamos ver como é que vai ficar. Trabalhar ela aqui, ó, assim, ó, na transversal. Vamos ver, né? Vai ficar bacana. Vou colocar assim. Aqui. Tá quebrada a linha, ó, viu? Bem quebradinha a linha ali. E agora? Vou passar por baixo para essa linha quebrada não aparecer. Aqui, esconder essa linha quebrada e vou voltar. Esconder a linha quebradinha, né? Pra não ficar a falhinha da linha quebrada ali. Pronto. Agora sim, ó. Vou deixar ele assim mesmo, meio soltinho, sabe? Acho que vai ficar legal. Deixar meio soltinho assim. Agora, se a gente quiser, pode também vir um ou outro aqui assim, vamos ver. Nessa direção. Fazer um quadriculadinho aqui, douradinho, ó. Fazer um quadriculadinho aqui.
cima desse marrom. Aí, ó. Vou deixar ela bem soltinha. Vamos ver. Ó, ficou legal. Ficou legal. Ó, posso deixar ela abertinha assim. Ó. Um toquezinho de dourado ali na base da árvore, né? Vou arrematar esse douradinho. Eu amo linha metalizada. Você também gosta? Eu adoro. Ó, muito legal. Agora, já que eu tô com dourado na mão, ó, eu vou fazer a estrela. Também, gente, pra fazer a estrelinha, eu vou usar essa linha aqui bem caramelo, tá? Pra colocar na base da estrelinha, assim como eu fiz aqui. E depois eu vou jogar o douradinho, tá? Depois eu venho pra cá. Um pouquinho maior, acho que um pouquinho mais. E aqui, ó, menorzinho, intermediário aqui no meio, né? Depois ali no outro meio. E aqui. Enfim. Ó. A ideia da estrelinha, né? Agora eu vou vir com o dourado. Eu vou primeiro dar uma arrematada, né? Vou fazer aqui um pontinho já aqui, abraçando o meio da estrela e passando aqui, né? Um arquinho pra fixar. Eu fiz aqui um pontinho aqui no meio para fixar bem no centro da estrelinha. Para fixar o centro da estrelinha. Muito bem, agora vamos vir aqui em cima. Linha metalizada tem que ter bastante calma, né, para trabalhar. Para não ficar muito soltinho, o que eu vou fazer? Vou passar aqui por dentro, ó, tá vendo? Ele não vai ficar tão soltinho esse douradinho. Agora eu vou aqui do lado, né? Lateral. Vou puxar. Sempre com muita calma, tá? Aqui também, ó. Aqui vai fazer a mesma coisa. Vou passar aqui por esse pontinho, pelo centrinho dele, né? Pra ele ficar bem alinhado, ó. Todos eles eu vou passar ali por dentro do pontinho, tá? Pra ele ficar alinhadinho. Ó. Isso vai ficar bem legal. Por aqui, esse ponto menor eu até posso passar por cima aqui, eu acho que não vai ter problema não. Se eu sentir que ele não vai ficar tão solto, vamos ver. Isso. Que ele já vai cruzar um com o outro aqui, né? Ó, já vai fazer um X ali, um ponto cruz, né? Olha ali. Que bonito, hein? Ficou legal, hein? Fica bonito, né? Fica bonito botar o dourado
trabalhar o dourado por cima. Depois disso, nós vamos trabalhar o chuleado agora, corrente por corrente. Para isso a gente vai usar as linhas de tom verde, né? Como eu já tinha falado para vocês inicialmente no vídeo. E vamos iniciar o chuleado na árvore de cima para baixo. Para chulear, pessoal, é só envolver a linha no mesmo sentido, na mesma direção, corrente por corrente. Tem vários vídeos sobre chuleado aqui no canal para vocês estudarem. E eu vou deixar aqui vinculado na descrição para vocês. Aqui então está a nossa árvorezinha, pessoal. Olha que lindinho que ficou. A gente pode tanto deixar a árvore ficar, né, assim, como a gente bordou, como a gente pode colocar daí enfeites, né. Eu escolhi aqui umas linhas bem clarinhas, tá, tomzinho mais claro, para entrar naquela tendência de Natal, né, um tomzinho mais pastel. Eu vou trabalhar com nó colonial, já que eu deixei o nó colonial aqui para vocês, né, nos outros enfeitezinhos. Deixei o nó colonial no card na descrição. Então, pra gente trabalhar essas bolinhas. Então, gente, para fazer o nozinho colonial, vou usar linha, 12 linhas na realidade, né. Essa aqui é bem fininha, essa aqui é uma outra estrutura de linha. Não é bem delineada. Mas, tudo bem. Eu vou usar aqui duas cores em tom de pastel, um tomzinho mais claro, um tomzinho mais escuro na mesma tonalidade, tá? Vou fazer isso com todas as cores. E vou trabalhar com o nozinho colonial. Então, vamos lá. Vou fazer o primeiro nozinho aqui. Esse espacinho, né? Nó colonial. É bem simples de fazer. Mas eu tenho passo a passo já para explicar para vocês. Deixo na descrição no card, né? Então fica uma bolinha. Bem bonitinha, né? Parece uma rosinha. Olha o aspecto do nó colonial. Gosto bastante. Depois a gente pode botar o douradinho, um brilhinho, ou botar uma miçanguinha aqui também, tá? Pra dar um brilhinho diferenciado. Então eu vou fazer aqui algumas bolinhas desse tom. Vamos ver quantos que vai dar nessa linha aqui. Vou fazer algumas então nesse tomzinho, aproveitar que tô com essa linha, e vou mudando o tom e vou enchendo ela, né? De bolinhas coloridas. Olha que lindo, gente. Aí ficou a nossa árvorezinha, tá? Uma coisa que dá pra fazer, tem que botar mais brilhinho nela ainda aqui, é colocar aquela miçanguinha furta-cor, que eu adoro, ó, em cada bolinha, sabe? Daí vai dar aquele toquezinho assim que falta do brilho, né? Eu vou fazer isso, tá? E depois eu colocar a miçanguinha em cima de cada bolinha, vai dar esse brilhinho aqui. Fica muito lindo, né? Vamos ver como é que vai ficar?
Pessoal, deem uma olhadinha nas bolinhas de Natal, na bengalinha de Natal, este projeto lindo de bordados natalinos desse ano aqui do canal, que foi feito especialmente por mim, para você, criando junto com você, e valeu demais, viu? Eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo, bastante esse conhecimento, deixem bastante like para chegar a mais pessoas, né? Compartilhe esse vídeo com quem você ama e meu muito obrigada a você que me acompanhou aqui neste ano de 2023, que nós tenhamos um ano de 24 de muita alegria, saúde e paz nos nossos corações sempre. Espero você no próximo vídeo e tudo de melhor. Até a próxima. Tchau, tchau.